5 anos, Ana. 3 filhos. Tu estiveste ocupada. A voz, grave e suave, vinha carregada de um amargor mal disfarçado. Encolhi-me no assento, os nós dos meus dedos brancos enquanto agarrava os apoios de braço daquela poltrona de primeira classe. Não precisava de me virar para saber quem estava ali, no corredor, a bloquear a saída com a sua figura imponente de 1,88 m, num fato feito à medida que valia mais do que o meu aluguer de um ano inteiro em Paris. Pedro, o homem cujo coração eu tinha partido, ou melhor, o homem cuja mãe me tinha pago para ir embora, um facto que aparentemente ele ainda desconhecia. Soltei o cinto de segurança devagar e levantei-me, alisando o meu vestido simples comprado em segunda mão. Olhei-o nos olhos, o queixo erguido. Há 5 anos eu teria chorado. Hoje era mãe de trigêmeos e não tinha energia para os seus ataques de bilionário. E vejo que tu não mudaste nada, Pedro. Retruquei, a minha voz fria e firme, embora o coração me martelasse nas costelas. Continuas tão caloroso como uma manhã de inverno. Diz-me, como está a Sofia? 5 anos juntos, já tem filhos. Ou continuas demasiado ocupado a construir o teu império para construir uma família? A mandíbula de Pedro cerrou-se, um músculo a tremer perigosamente na sua bochecha. Os seus olhos azuis gelo estreitaram-se, escurecendo com uma mistura de dor e outra coisa, algo quente e irreconhecível. Ele deu um passo mais perto, invadindo o meu espaço pessoal, o seu cheiro a sândalo e o uísque caro envolvendo-me como uma memória sufocante. Cuidado com o teu tom, Ana, disse ele, a voz baixando para um sussurro perigoso. Tu foste-te embora com um cheque da minha família. Não finjas que tens a moral aqui. Ei, deixa minha mãe em paz. Uma voz pequena e feroz surgiu da minha cintura. Pedro olhou para baixo, sobressaltado. Ali estava um menino de 4 anos com cabelo castanho, despenteado, e olhos exatamente do mesmo tom azul gelo que os de Pedro. Ao lado dele estava outro menino idêntico, mas com um sorriso traquina, e uma menina que segurava um coelho de peluche gasto, parecendo assustada. Estás a ser mau para ela, João. O segundo filho e o mais problemático do trio gritou, batendo com o seu tênis que acendia. Devias pedir desculpa! Pedro piscou os olhos, apanhado de surpresa por um segundo. A raiva desapareceu do seu rosto, substituída por um olhar de pura confusão enquanto observava os 3 pequenos humanos que formavam uma parede protetora à volta das minhas pernas. A semelhança era assustadora, quase violenta na sua clareza, mas Pedro estava demasiado cego pela sua mágoa passada para a ver. Bod, João, Addison, venham aqui, disse eu rapidamente, os meus instintos maternos a despertarem. Empurrei as crianças para trás de mim, protegendo-as do seu olhar. Não falamos com estranhos, especialmente com aqueles que não sabem ser educados. Passei por ele, arrastando a minha mala de mão. Enquanto caminhava pela ponte de embarque, o meu coração batia acelerado. Foi por um triz. Ele olhara para eles. Tinha-os visto. Era um pesadelo que estava a ganhar contornos reais, um que eu tentara enterrar sob milhares de quilômetros e uma nova vida. Mas o passado tem a sua maneira de nos encontrar, mesmo quando achamos que o deixamos para trás. Mãe, quem era aquele homem? Sussurrou Addison, puxando a minha saia enquanto caminhávamos pelo terminal do aeroporto de Lisboa. Apenas alguém que eu conhecia, querida. Acalmei-a, pegando na minha filha ao colo. Addison era leve, demasiado leve. A doença dela tinha cobrado o seu preço, e essa era a única razão pela qual eu tinha engolido o meu orgulho e regressado a Portugal. Ela precisava dos especialistas de Lisboa. Precisava do dinheiro. Ele parecia rabugento, declarou Bod, ganhando um riso de João. Atrás de nós, o som de passos pesados e decididos ecoava. Pedro ainda não tinha desistido. Acelerei o passo, dirigindo-me para a recolha de bagagens, mas o clique-claque dos seus sapatos de couro caros seguiu-me implacavelmente. Ana, espera!
A voz de Pedro cortou a multidão. Não parei, não podia, não com as crianças ali, não com tudo em jogo. De repente, Bod parou de andar. Virou-se o seu rostinho sério e olhou para o homem alto que nos perseguia. Senhor, disse Bod, a voz clara e corajosa, o senhor deixou a minha mãe triste no avião. Isso não é simpático. O senhor devia pedir desculpa. O meu Bod, a defender a mãe dele de um estranho que por acaso era o pai dele. Aquele bebê de 4 anos manteve-se firme, as mãos na anca, a dizer a um adulto 2 vezes o seu tamanho para pedir desculpa porque deixou a mãe triste. O gene protetor era forte nele. E Pedro ali, a olhar para uma versão em miniatura de si mesmo, sem sequer o saber. Pedro parou, a olhar para o menino. Algo cintilou nos seus olhos. Surpresa, talvez, ou o reconhecimento de algo que não conseguia nomear. Começou Pedro, e depois pareceu controlar-se. Olhou para mim, a sua expressão ilegível. Não queria chatear ninguém. Anda, Bod, insisti, pegando na mão do meu filho. A avó está à nossa espera. Apressamo-nos pelas portas de correr até ao hall de chegadas, deixando um bilionário confuso para trás. Escanei a multidão à procura da minha mãe. Sofia tinha dito que enviaria um carro, mas eu não esperava muito. A Sofia sempre fora uma empregada de mesa com grandes sonhos e bolsos vazios. Ana, aqui, minha filha. Congelei. A voz era da minha mãe, mas a mulher que me acenava era irreconhecível. A Sofia estava embrulhada num chale de cachemira, a usar diamantes que podiam servir de pistas de patinagem no gelo, e estava ao lado de um motorista a segurar uma placa que dizia "Bem-vinda à casa". Mãe, aproximei-me cautelosamente. Ganhaste a lotaria. A Sofia riu, uma gargalhada ruidosa que chamou a atenção. Ela envolveu-me a mim e aos trigêmeos num abraço enorme que cheirava a perfume caro. Oh, olhem para estes anjos, os meus netinhos. Não, querida, não ganhei a lotaria. Casei-me com um homem maravilhoso. O Jorge é filantropo. Anda, o carro está à espera. Carro? Senti-me tonta. Eu sabia que a minha mãe se tinha casado novamente, mas pensei que tinha sido com um gerente da Tasca. Não isto. Enquanto o motorista carregava as nossas malas gastas para a bagageira de um elegante Mercedes preto, uma sombra caiu sobre nós. Sofia, disse uma voz grave por trás. Não sabia que ias buscar a família hoje. O meu sangue gelou. Virei-me lentamente. Pedro estava ali, o saco do seu fato ao ombro, a olhar da Sofia para mim, com uma percepção crescente e horrorizada. A Sofia sorriu, alheia à tensão que era tão densa que se podia sufocar. Pedro, na hora certa, quero que conheças a minha filha, Ana. Finalmente regressou de Paris. E estes são os meus netos, Bod, João e Addison. Os olhos de Pedro fixaram-se em mim, arregalados de descrença. O ar estalou com eletricidade. Filha, Pedro repetiu, a voz estrangulada. A filha da Sofia és tu. Agarrei Addison com mais força. De todas as pessoas em Lisboa, de todas as famílias em que a minha mãe podia ter entrado, tinha de ser a dos Torres. Que mundo pequeno, disse eu, a voz mal estável. Aparentemente agora somos família. Então, talvez devêssemos tentar ser civilizados, pelo bem de todos. Pedro aproximou-se, a voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Civilizados? Tu achas que podemos ser civilizados depois do que aconteceu? Depois de teres desaparecido sem uma palavra? Eu tinha as minhas razões, sussurrei de volta, os meus olhos a brilhar. Razões pelas quais tu nunca te preocupaste em perguntar. Porque nunca me deste a oportunidade. A voz de Pedro elevou-se ligeiramente, chamando a atenção da Sofia. Está tudo bem? Perguntou a minha mãe, olhando para nós com preocupação. Está tudo bem, mãe, disse eu rapidamente, forçando um sorriso.
Eu e o Pedro conhecemos-nos há muito tempo. É só uma surpresa, é tudo. A mandíbula de Pedro trabalhou enquanto ele lutava para controlar as suas emoções. Finalmente, ele acenou secamente. Sim, uma surpresa. Bem-vinda à família, Ana. As palavras pingavam de sarcasmo, mas a Sofia bateu as mãos, deliciada. Oh, que maravilha! Vocês já se conhecem. Isso vai tornar tudo tão mais fácil, Pedro. Por que não vens conosco? Podemos pôr a conversa em dia. Não. Eu e Pedro dissemos em uníssono. A Sofia piscou os olhos, sobressaltada. Quer dizer, Pedro recuperou primeiro. O meu carro está a caminho, mas vemo-nos lá em casa. Tenho a certeza que teremos muito tempo para pôr a conversa em dia. A maneira como ele disse soava mais a ameaça do que a promessa. O silêncio no Mercedes era opressivo. Enquanto a Sofia tagarelava alegremente sobre o planeamento do casamento e arranjos florais, alheia à tempestade que se formava, eu olhava pela janela fumada. A paisagem do Alentejo passava a correr, um borrão de verde, riqueza e muros de pedra. Cada quilômetro nos aproximava do único lugar onde eu jurei nunca mais pisar. A propriedade da família Torres. Olha, mãe, cavalos! Sussurrou Edison, pressionando o seu rosto pálido contra o vidro. Forcei um sorriso, alisando o cabelo de Addison. Sim, bebê, cavalos bonitos. Cavalos caros, pensei amargamente. Tudo aqui custa mais do que a minha alma. Quando o carro finalmente rangeu na entrada de Gravilha, a mansão surgiu à frente. Uma vasta propriedade coberta de era que gritava dinheiro antigo e segredos mais antigos. À espera nos degraus da frente estava um homem com olhos amáveis e uma cabeleira de cabelo branco. O tio Jorge. E ao lado dele, envolvida em seda e uma hostilidade subtil, estava a Sofia, Winters, a antiga. Claro, a Sofia não tinha mudado muito em 5 anos, exceto talvez o seu sorriso se ter tornado mais apertado, mais praticado. Ela era a socialite por excelência, a mulher que a mãe de Pedro sempre quisera para ele. Era perfeita, polida e, atualmente, olhava para os meus 3 filhos com um desdém mal disfarçado. Bem-vindos! Jorge bradou, abrindo a porta do carro antes que o motorista pudesse. Puxou a Sofia, minha mãe, para um abraço e depois virou-se para mim. E esta deve ser a famosa Ana. A Sofia fala de ti constantemente. E quem são estas crianças maravilhosas? Eu sou o Bod, anunciou o mais velho, saindo com um olhar cauteloso para a imponente casa. Aquele é o João e esta é a Edison. Nós somos de Paris. Jorge riu calorosamente. Bem, bem-vindos a Sintra. Espero que sejam muito felizes aqui. Não vamos ficar muito tempo, disse eu rapidamente. Talvez demasiado rapidamente. Apenas até eu encontrar um lugar para nós. Bobagem! A Sofia, minha mãe, interveio. O Jorge tem muito espaço. Vão ficar o tempo que precisarem. Um elegante carro desportivo parou atrás deles e Pedro saiu. A sua expressão cuidadosamente neutra. A Sofia Winters estava nele instantaneamente, enlaçando o braço no dele e apoiando a cabeça no ombro dele num gesto que era claramente para o meu benefício. Pedro, querido, pareces exausto. Sofia Winters murmurou, a voz a espalhar-se pela entrada. Voltou o olhar para mim, os olhos percorrendo o meu vestido gasto e os tênis sujos das crianças. Ana, que surpresa! A Sofia mencionou que tinha uma filha, mas eu não fazia ideia de que tu e o Pedro se conheciam. Que coincidência! A maneira como ela disse coincidência deixava claro que ela achava que era tudo menos isso. A vida é cheia de surpresas, respondi eu com calma, embora o meu coração estivesse a martelar. Tenho a certeza que todos nos vamos ajustar. Tenho a certeza, disse Sofia Winters, o seu sorriso afiado como vidro. Venham, vou mostrar-vos os vossos quartos.
Tenho a certeza que os acharão adequados. Os quartos adequados revelaram-se uma suíte na ala leste. 3 quartos ligados por uma sala de estar partilhada, todos decorados em tons neutros de bom gosto, que provavelmente custaram mais do que todo o meu apartamento em Paris. As crianças ficaram encantadas, a correr de um quarto para o outro, maravilhadas com o espaço. Mãe, há uma televisão no meu quarto, gritou João. E a cama é enorme, acrescentou Bod. Addison subiu para o banco da janela no meu quarto, olhando para os jardins lá embaixo. É como um castelo, sussurrou, os olhos arregalados. Sentei-me ao lado da minha filha, puxando-a para perto. É só temporário, bebê. Só até a mãe resolver as coisas. Gosto daqui, disse Addison suavemente. O avô Jorge é simpático. E o homem rabugento. Ele parece triste, como se precisasse de um abraço. A minha garganta apertou. O homem rabugento não quer abraços nossos, querida. Talvez ele ainda não saiba que precisa de um, disse Addison com a sabedoria simples de uma criança. O jantar naquela noite foi um exercício de tensão. Estavam sentados a uma mesa de mogno comprida o suficiente para 20 pessoas, embora apenas 6 estivessem presentes. Jorge na cabeceira, Sofia, minha mãe, à sua direita, eu e as crianças de um lado, e Pedro e Sofia, Winters, do outro. Jorge fez o seu melhor para manter a conversa leve, perguntando às crianças sobre Paris, sobre as suas comidas preferidas, os seus jogos preferidos. Os trigêmeos responderam educadamente, embora Bod continuasse a lançar olhares suspeitos a Pedro, e João parecia estar a maquinar algo por trás do seu sorriso inocente. Então, Ana, Sofia Winters disse delicadamente, cortando o seu salmão. 3 filhos. Isso é uma grande responsabilidade para uma mãe solteira. O pai, ele ainda está por perto. A mesa ficou em silêncio. Até Jorge parou a meio da sua dentada. Pousei o garfo com cuidado. Que pena. Sofia Winters continuou, o seu tom a escorrer falsa simpatia. Deve ser tão difícil criá-lo sozinha. Eles alguma vez perguntam por ele? Às vezes, Bod respondeu antes que eu pudesse fazê-lo. A sua voz era clara e direta. Mas a mãe diz que ele era um homem muito ocupado, que tinha coisas importantes para fazer. Por isso não precisamos dele. Temos um ao outro. O garfo de Pedro bateu no seu prato. Ele estava a olhar para Bod com uma intensidade que me fez sentir um aperto no estômago. Bod, Pedro disse lentamente. Quantos anos tens? 4 3/4, Bod respondeu, encontrando o olhar de Pedro sem desviar. Quase 5. O rosto de Pedro empalideceu. Eu podia vê-lo a fazer as contas. Podia ver o momento em que a cronologia se encaixou na sua mente. Com licença, disse Pedro abruptamente, afastando-se da mesa. Preciso de um pouco de ar. Ele saiu da sala de jantar, os ombros rígidos. Sofia Winters lançou-me um olhar venenoso antes de o seguir. Bem, disse Jorge, tentando salvar o momento. Quem quer sobremesa? Acredito que a cozinheira fez bolo de chocolate. Eu! Os 3 filhos coraram. A tensão momentaneamente esquecida. Mas eu não conseguia esquecer. Tinha visto o olhar nos olhos de Pedro. Ele estava a começar a desconfiar, e se ele descobrisse a verdade, eu não podia deixar que isso acontecesse. Ainda não. Não até eu ter um plano. Mais tarde naquela noite, depois das crianças adormecerem, encontrei-me incapaz de descansar. Fui para a cozinha na esperança de fazer um chá e encontrei Pedro já lá, junto à janela, com um copo de uísque na mão. Ele virou-se quando ouviu os meus passos, a sua expressão ilegível na luz fraca. Não consegues dormir? Perguntou ele, a voz neutra. Não, admiti, dirigindo-me à chaleira. Demasiado na minha cabeça, suponho. Então, ele tomou um gole da sua bebida. Voltar aqui, ver-me. Deve ser complicado.
É uma palavra para isso. O silêncio estendeu-se entre nós, pesado com palavras não ditas. Ele parece-se comigo. Pedro disse finalmente, a voz mal audível. Bod, ele tem os meus olhos, as minhas expressões, até a maneira como se posiciona. A minha mão tremeu enquanto eu deitava água quente sobre a saqueta de chá. Muitas pessoas têm olhos azuis, Pedro. Não. A sua voz era cortante. Não insultes a minha inteligência, Ana. Passei as últimas 3 horas a fazer as contas. Há 4 anos e 9 meses. Isso foi logo antes de partires, logo antes de desapareceres sem uma palavra. Virei-me para ele, o meu coração a bater. O que me estás a perguntar, Pedro? Ele pousou o copo e atravessou a cozinha em 3 passos, parando a poucos centímetros de mim, os seus olhos a vasculharem os meus, desesperados e assustados. Eles são meus? Perguntou ele, a voz embargada. Essas crianças são minhas, Ana. Eu queria mentir. Eu devia mentir. Mas, olhando nos seus olhos, vendo a dor crua e a esperança a batalharem na sua expressão, percebi que não conseguia. Sim, sussurrei. Eles são teus. As palavras pairaram no ar entre nós, mudando tudo. Pedro cambaleou para trás como se eu o tivesse atingido, a mão indo ao peito, a sua respiração tornando-se rápida e superficial. 5 anos, disse ele, a voz falhando. 5 anos, Ana. Tu os mantiveste longe de mim durante 5 anos. Tu deixaste-me acreditar. Tu deixaste-me pensar. A tua mãe pagou-me para ir embora. A minha voz elevou-se. Anos de dor e raiva finalmente a libertarem-se. Ela disse-me que ias casar com a Sofia. Ela disse que eu estava a arruinar a tua vida, que eu era apenas uma interesseira que ia destruir tudo o que a tua família tinha construído. Ela deu-me um cheque de €500.000 e disse-me para desaparecer. O rosto de Pedro ficou branco. O quê? Eu não aceitei o dinheiro. Continuei, as lágrimas a escorrerem pelo meu rosto agora. Rasguei aquele cheque e atirei-o à cara dela. Mas eu acreditei nela sobre a Sofia. Acreditei que me querias longe. Então, fui-me embora. E depois descobri que estava grávida e... A minha voz embargou. Não conseguia voltar. Não conseguia encarar-te. Não conseguia ver-te a construir uma vida com outra pessoa enquanto eu criava os teus filhos sozinha. Eu ia pedir-te em casamento, Pedro disse, a voz rouca de emoção. Naquela noite, a noite em que partiste, eu tinha o anel no bolso. Eu ia pedir-te em casamento, Ana. E quando cheguei à casa e te encontrei desaparecida, encontrei aquele bilhete a dizer que já não podias mais. Aquilo destruiu-me. As minhas pernas cederam. Afundei-me numa cadeira, todo o meu corpo a tremer. Ela mentiu. Ela mentiu a nós dois. Ela está morta, Pedro disse amargamente. Ela morreu há 2 anos, por isso nem podemos confrontá-la. Não podemos ter respostas. Não podemos... Ele parou, a sua respiração tornando-se mais difícil. Olhei para cima, alarmada. Pedro estava encostado ao balcão, uma mão pressionada contra o peito, o rosto acinzentado. Pedro, Pedro, o que se passa? Inalador, ele ofegou. Casaco, escritório, asma. Lembrei-me agora. Ele já tivera ataques antes, geralmente desencadeados por estresse extremo. Fica aqui, ordenei, correndo para a porta. Eu vou buscá-lo. Corri pela casa escura, os meus pés descalços a baterem contra o chão de mármore até chegar ao escritório. Encontrei o casaco dele pendurado numa cadeira e vasculhei os bolsos até os meus dedos encontrarem a forma familiar de um inalador. Corri de volta para a cozinha para encontrar Pedro no chão, os lábios azulados, os olhos arregalados de pânico. Está tudo bem, disse eu, ajoelhando-me ao lado dele. Eu tenho... Respira, Pedro. Apenas respira. Agitei o inalador e pressionei-o contra os seus lábios. Ele inalou profundamente, a medicação fluindo para os seus pulmões 1 vez, 2 vezes.
Lentamente, a cor começou a regressar ao seu rosto. A sua respiração regularizou-se, embora ele permanecesse encostado aos armários, exausto. Recuei, o meu próprio coração a bater acelerado. Estás bem? Pedro acenou fracamente. Olhou para mim. Realmente olhou para mim, e algo na sua expressão suavizou-se. Tu voltaste, disse ele em voz baixa. Podias ter me deixado ali depois de tudo, mas tu voltaste. Claro que voltei, disse eu, limpando os olhos. Não sou um monstro, Pedro. Eu nunca quis magoar-te. Eu pensei que estava a fazer a coisa certa. Nós ambos pensamos, Pedro disse. Ele estendeu a mão e pegou na minha, o aperto fraco, mas firme. Nós ambos fomos manipulados, ambos fomos enganados. E agora, eu terminei. Agora temos 3 filhos que não conhecem o pai, Pedro. E eu não sei como resolver isto, Pedro. Não sei como endireitar isto. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: começamos pela verdade. Contamos a eles juntos. E depois resolvemos o resto, um dia de cada vez. Olhei para as nossas mãos unidas, para o homem que eu amei, e perdi e encontrei novamente da maneira mais impossível. Um dia de cada vez. Concordei. Na manhã seguinte, acordei e encontrei os 3 filhos amontoados na minha cama. Um emaranhado de pequenos membros e rostos sonolentos. Addison estava enroscada ao meu lado. Bode tinha acabado de alguma forma deitado de lado no fundo da cama. E João estava esticado na diagonal, um pé perigosamente perto do meu rosto. Sorri, apesar da ansiedade que me revolvia no estômago. Hoje eu lhes contaria. Hoje tudo mudaria. Bom dia, meus amores, sussurrei, agitando-os suavemente para os acordar. Hora de levantar. Mais 5 minutos, resmungou João, aninhando-se mais nos cobertores. Não, nada de mais 5 minutos. Precisamos de falar sobre algo importante. Isso chamou a atenção deles. Bode sentou-se imediatamente. Os seus olhos azuis, os olhos de Pedro, alertas e sérios. É sobre o medicamento da Addison? O médico ligou. Não, bebê. A consulta da Addison é na próxima semana. É sobre outra coisa. Outra pessoa. João sentou-se também, esfregando os olhos. É sobre o homem rabugento? Aquele do avião? Respirei fundo. Sim, o nome dele é Pedro. E ele é o vosso pai. Silêncio. 3 pares de olhos olharam para mim em choque. O homem rabugento é o nosso pai? Perguntou Addison, a voz pequena e confusa. Sim, querida. Mas a mãe disse que o pai estava ocupado, disse Bod, a sua testa a franzir daquela maneira que o fazia parecer tanto com Pedro. Doeu. Disseste que ele tinha coisas importantes para fazer. Eu sei o que disse e lamento não ter sido completamente honesta convosco. A verdade é que o vosso pai e eu tivemos um desentendimento. Um grande. E eu pensei que seria melhor se nos mantivéssemos afastados. Mas agora que estamos aqui, agora que ele sabe sobre vocês, acho que é hora de se conhecerem. Ele quer conhecer-nos? Perguntou Bod, a voz cuidadosamente neutra. Mas eu podia ouvir a vulnerabilidade por baixo. Sim, disse eu com firmeza. Ele quer muito, mesmo que o tenhamos feito deixar cair o telemóvel no ponche? Perguntou João, parecendo culpado pela primeira vez desde o incidente. Eu não pude evitar sorrir. Mesmo assim. Mas talvez não mais partidas. Ok, vamos dar-lhe uma oportunidade. Pedro estava na biblioteca quando bati a porta. As crianças alinhavam-se atrás de mim como patinhos. Ele levantou os olhos do seu portátil e eu vi o lampejo de nervosismo nos seus olhos antes que ele o mascarasse com uma expressão neutra. Entra, disse ele levantando-se. As crianças entraram. Bode na liderança, João logo atrás e Addison agarrada à minha mão. Ficaram numa fila, a olhar para Pedro com uma mistura de curiosidade e cautela. Pedro olhou para elas e eu vi a sua garganta trabalhar, enquanto ele engolia em seco. Olá, disse ele, a voz invulgarmente incerta. Eu sou o Pedro,
mas acho que me podem chamar, bem, o que vos deixar confortáveis. És mesmo o nosso pai? Perguntou Edison, a voz mal audível. Os olhos de Pedro encheram-se de lágrimas. Ele piscou-as rapidamente, mas não antes de eu as ver. Sim, disse ele, a voz rouca. Eu sou mesmo, e lamento não ter estado aqui antes. Eu não sabia sobre vocês, mas agora que sei, gostaria de vos conhecer. Se estiver tudo bem. Bode deu um passo em frente, a sua expressão séria. Sabes jogar xadrez? Pedro piscou os olhos, claramente não esperando aquela pergunta. Sim, sei. Bom, a mãe não sabe. Vais ensinar-me? Um sorriso espalhou-se pelo rosto de Pedro, genuíno e caloroso. Adoraria. Eu quero ver os cavalos, anunciou João. Tens cavalos? Temos. Gostarias de os conhecer? Sim. O rosto de João iluminou-se. Addison puxou a minha mão, depois sussurrou alto. Ele dá bons abraços? Pedro ouviu. Ajoelhou-se, pondo-se ao nível dos olhos de Addison. Não sei, disse ele honestamente. Estou um pouco enferrujado, mas gostaria de tentar se quiseres. Addison olhou para mim, que acenei com a cabeça encorajadoramente. Depois, lentamente, Addison largou a minha mão e caminhou até Pedro. Ela envolveu os seus pequenos braços no pescoço dele. Os braços de Pedro ergueram-se. Com cuidado, gentilmente, e abraçando a sua filha pela primeira vez, ele fechou os olhos, e eu vi uma lágrima escorregar pela sua bochecha. Dás abraços mais ou menos, declarou Edison, afastando-se. Mas precisas de mais prática. Pedro riu, um som de pura alegria misturado com dor. Então vou praticar todos os dias, se me deixares. Ok, Edison concordou solenemente. Bode e João trocaram um olhar, alguma comunicação silenciosa passando entre eles. Depois Bode deu um passo em frente e estendeu a mão. Prazer em conhecer-te, disse ele formalmente. Oficialmente, Pedro apertou a mão do seu filho, o aperto gentil. Prazer em conhecer-te também, Bode, oficialmente. João, para não ser superado, estendeu a mão também. Lamento pelo pavão e pelo telemóvel. Desculpa no aceite, Pedro disse, apertando a mão de João. Mas talvez me avises da próxima vez antes de usares dispositivos de distração tática. João sorriu, sem promessas. O resto da manhã passou num turbilhão de atividade. Pedro levou os meninos aos estábulos onde conheceram os cavalos, e Pedro, pacientemente, ensinou-lhes a escovar os mais gentis. João era destemido, tentando imediatamente subir num cavalo 2 vezes o seu tamanho, enquanto Bode abordava com mais cautela, fazendo perguntas sobre o temperamento e os cuidados de cada cavalo. Fiquei com Addison, que se cansava facilmente, e observávamos da cerca. Ele está a esforçar-se muito, observou Edison, encostando-se a mim. Sim, ele está. Concordei. Acham que ele vai ficar ou vai ficar ocupado de novo? O meu coração apertou. Acho que ele quer ficar. Mas é complicado, bebê. Coisas de adultos são sempre complicadas. Addison suspirou, parecendo muito mais velha do que os seus 4 anos. Naquela tarde, Pedro montou um tabuleiro de xadrez na biblioteca e começou a ensinar as noções básicas a Bode. Eu observei da porta, o meu coração fazendo coisas complicadas no meu peito, enquanto observava os dois, cabeças inclinadas uma contra a outra, uma escura e outra mais clara, mas ambas com a mesma intensidade de foco. Não, olha, o cavalo move-se em forma de hélio. Pedro explicou pacientemente. É a única peça que pode saltar sobre as outras. Essa é uma regra esquisita, disse Bode. Mas ele estava a sorrir. O xadrez tem muitas regras esquisitas, mas depois de as aprenderes, é como resolver um quebra-cabeças. Eu gosto de quebra-cabeças, disse Bode. Depois, mais baixinho, tu gostavas de quebra-cabeças quando tinhas a minha idade? A mão de Pedro parou sobre o tabuleiro. Sim, gostava.
O meu pai ensinou-me a jogar xadrez quando eu tinha 5 anos, tal como a ti. Tu sentias a falta dele quando ele estava ocupado? A pergunta era inocente, mas eu vi Pedro encolher-se. Sim, Pedro disse honestamente. Eu sentia muito a falta dele. Ele trabalhava o tempo todo e eu prometi a mim mesmo que se um dia tivesse filhos, arranjaria tempo para eles. Eu estaria presente, mas tu não estiveste presente para nós. Disse Bolt, não acusadoramente, apenas a constatar um facto. Não, eu não estive, mas não porque não quisesse. Eu não sabia que vocês existiam, Bod. Se eu soubesse, teria movido céus e terras para estar lá. Eu prometo-te isso. Bod estudou-o por um longo momento, aqueles olhos azuis, demasiado perspicazes. Ok, disse ele finalmente. Eu acredito em ti. Os ombros de Pedro caíram de alívio. Obrigado. Mas tens de provar, acrescentou Bod. Tens de aparecer todos os dias, não apenas quando é divertido. Eu vou, prometeu Pedro. Todos os dias. O jantar daquela noite foi diferente. A tensão ainda estava lá. Sophia Winters certificou-se disso com os seus comentários pontiagudos e olhares frios. Mas havia algo mais também. Algo hesitante e frágil, mas real. As crianças tagarelavam sobre o seu dia, contando a Jorge e a Sofia, minha mãe, sobre os cavalos no jogo de xadrez. Pedro ouvia ocasionalmente adicionando detalhes, e eu via a maneira como ele olhava para eles com espanto e desejo, e uma proteção feroz que já estava a criar raízes. Após o jantar, enquanto eu estava a preparar as crianças para dormir, houve uma batida na porta da suíte. Abria e encontrei Pedro ali, a parecer incerto. Queria dizer boa noite, disse ele. Se estiver tudo bem, claro. Ele seguiu-me para os quartos das crianças. Edison já estava na cama, agarrada ao seu coelho. Pedro sentou-se na beira da cama dela e ela imediatamente se mexeu para lhe dar espaço. Vais contar-me uma história? Perguntou ela. Eu não sei muitas histórias, Pedro admitiu. Então inventa uma, disse Addison como se fosse a coisa mais simples do mundo. E Pedro inventou. Contou-lhe uma história sobre uma princesa que vivia num castelo feito de estrelas e um dragão que era, na verdade, muito solitário e só queria um amigo. A sua voz era suave e gentil. E no final, os olhos de Addison estavam a cair. Foi uma boa história, murmurou ela. Vais contar-me outra amanhã? Todas as noites, Pedro prometeu, beijando-lhe a testa. Se quiseres. Eu quero, disse Addison, e depois adormeceu. No quarto dos meninos, Bode e João ainda estavam acordados, a sussurrar um para o outro. Ficaram em silêncio quando Pedro entrou. Só queria dizer boa noite, Pedro disse. Boa noite, eles coraram. Pedro hesitou, depois disse, eu sei que tudo isto é muito estranho, e sei que tenho muito a provar, mas quero que saibam que não vou a lado nenhum. Eu estou aqui e vou fazer o meu melhor para ser o pai que vocês merecem. Bode e João trocaram outra das suas comunicações silenciosas. Depois João disse, ok, mas ainda estás em período experimental. Pedro sorriu. Justo. Enquanto ele saía do quarto, Bode chamou. Pedro. Pedro virou-se. Sim, vocês podem. Podem chamar-nos vossos filhos se quiserem. Nós não nos importamos. Os olhos de Pedro encheram-se de lágrimas novamente. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Isso significa mais do que vocês imaginam. No corredor eu estava a esperar. Pedro fechou a porta lá atrás dele e encostou-se a ela, as suas emoções claramente a dominá-lo. Eles são incríveis, disse ele. Ana, eles são absolutamente incríveis. São, concordei. Perdi tanta coisa, Pedro disse, a voz grossa de arrependimento. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, tudo. Eu sei e lamento. Eu devia ter me esforçado mais para te encontrar, para te contar. Nós fomos ambos vítimas da manipulação da minha mãe, Pedro disse. Mas estamos aqui agora e temos uma oportunidade de fazer isto bem. Temos? Perguntei.
Pedro, isto é complicado. Estamos a viver na mesma casa. A Sofia Winters claramente odeia-me. E nós temos tanta história, tanta dor. Pedro aproximou-se, os olhos intensos. Então vamos resolver isto juntos. Por eles, concordei. Mas enquanto o olhar de Pedro descia para os meus lábios, enquanto o ar entre nós se carregava de eletricidade, eu soube que já não era só sobre as crianças. Nunca fora só sobre as crianças. Momento de reflexão pessoal. 30, 60 segundos, 150, 300 palavras. Aqui tenho de parar um pouco. Toda esta situação, esta reviravolta com o Pedro, a minha mãe casada com o tio dele, a Sofia Winters a reaparecer, era, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um homem com quem eu tive um passado tão doloroso que pensei ter me abandonado é o pai dos meus filhos e a minha mãe, que sempre foi simples, está casada com o irmão dele. Na minha antiga vida em Paris, a dizer aos meus amigos, teriam me achado louca. Ana, o que estás a fazer aí? Teriam perguntado, com a sua voz tipicamente francesa, cheia de um ceticismo saudável. Eu teria rido da ironia, da improbabilidade de tudo isto, mas talvez o problema fosse precisamente esse. Talvez fosse demasiado real, demasiado intenso para ser apenas uma história divertida. É uma confusão de emoções e obrigações, onde o amor se mistura com a mágoa e o medo. Eu não sei se isto vai acabar bem ou se é só um interlúdio antes da próxima catástrofe. Bem, é a minha vida agora. E é complicado, muito complicado. 3 semanas tinham passado desde que a verdade viera à tona, e a propriedade dos Torres instalara-se num ritmo inquietante. Pedro passava cada momento livre com as crianças, ensinando Bode estratégias de xadrez, levando João em aventuras pela floresta, lendo histórias de Ninar para Edison. Ele estava a tentar desesperadamente recuperar o tempo perdido, mas quanto mais tempo ele passava com eles, mais a tensão entre ele e eu crescia. Não era a tensão zangada do nosso primeiro reencontro. Era outra coisa. Algo que estalava no ar quando as nossas mãos se roçavam acidentalmente. Algo que me fazia prender a respiração quando o encontrava a olhar para mim do outro lado da mesa de jantar. Sofia Winters percebeu. Claro que percebeu. Estás a passar muito tempo com a filha da Sofia. Sofia Winters disse uma noite, encurralando Pedro no seu escritório. As pessoas estão a começar a falar. Deixa-as falar, Pedro disse sem levantar os olhos do seu portátil. Esses são os meus filhos, Sofia. Estou a conhecê-los. Os teus filhos? Sofia Winters repetiu, a voz tensa. Que conveniente. Ela aparece depois de 5 anos com 3 crianças que por acaso são tuas. Não achas isso suspeito? A cabeça de Pedro ergueu-se, os olhos frios. O que estás a insinuar? Não estou a insinuar nada. Estou apenas a dizer, como sabes que são realmente teus? Fizeste um teste de ADN? Não preciso de um teste de ADN, Pedro disse, a voz perigosa. Conheço os meus próprios filhos quando os vejo. Conheces? Sofia Winters pressionou, aproximando-se. Ou queres tanto que sejam teus que estás disposta a acreditar em tudo o que ela te diz? Pedro levantou-se, a cadeira a raspar ruidosamente no chão. Sai, Sofia! Pedro! Eu disse, sai! Esta conversa está terminada. O rosto de Sofia Winters corou de raiva e mágoa. Está bem, mas não venhas chorar para mim quando perceberes que ela te está a usar de novo. Ela saiu a passos largos, batendo a porta atrás de si. Pedro afundou-se na cadeira, esfregando as têmporas. Ele não precisava que as dúvidas de Sofia Winters se instalassem na sua cabeça. Já tinha as suas próprias. Não sobre as crianças. Ele sabia com absoluta certeza que eram dele, mas sobre mim. Sobre o que tudo aquilo significava. Sobre se tinham alguma chance de ser mais do que apenas coupais.
Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Entra, chamou ele, esperando Jorge ou a governanta. Em vez disso, fui eu que entrei, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Eu usava uma simples camisola de dormir coberta por um hobby, o cabelo solto à volta dos ombros. A respiração de Pedro prendeu-se. Ouvi vozes exaltadas, disse eu. Está tudo bem? Sofia Winters acha que devíamos fazer um teste de ADN, Pedro disse sem rodeios, para provar que as crianças são minhas. O meu rosto empalideceu. Queres um? Não, Pedro disse imediatamente. Eu disse-te que não preciso de um. Eu sei que são meus. Mas se isso te desse paz de espírito, Ana... Pedro levantou-se e contornou a secretária, parando mesmo à minha frente. Não preciso de um teste para me dizer o que já sei. Quando olho para Bod, vejo-me a mim próprio naquela idade. Sério, intenso, sempre a pensar. Quando olho para João, vejo a minha própria veia traquina que deixava a minha mãe louca. E quando olho para Edson, a voz dele suavizou-se. Vejo as melhores partes de nós dois. A sua bondade, a sua coragem. Mesmo quando está doente, eu sei que são meus. E mais do que isso, sei que são nossos. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Pedro, mas preciso de saber uma coisa. Pedro continuou, a voz baixando. Por que é que voltaste mesmo? Foi só para o tratamento da Edson? Ou havia alguma parte de ti que queria ver-me novamente? Olhei para o lado, incapaz de corresponder ao seu olhar intenso. Disse a mim mesma que era só pela Addison, que não tinha escolha. Mas o quê? Pedro incentivou gentilmente. Mas quando te vi naquele avião, quando ouvi a tua voz, tudo voltou. Tudo o que tentei tanto esquecer e percebi que nunca realmente parei de... Eu parei, incapaz de terminar a frase. Paraste o quê? Perguntou Pedro, embora soubesse que precisava de me ouvir dizer. De te amar, sussurrei. Eu nunca parei de te amar, Pedro, mesmo quando te odiava. Mesmo quando pensei que tinhas escolhido a Sofia Winters, em vez de mim, eu nunca parei. O controlo de Pedro desfez-se. Ele encurtou a distância entre nós, as mãos vindo para me segurar o rosto. Nunca amei a Sofia Winters, disse ele ferozmente. Nem por um segundo. Ela era um substituto, uma distração. Mas tu, Ana, tu eras tudo. Continuas a ser. Não podemos, protestei fracamente, mesmo enquanto me inclinava para o seu toque. É demasiado complicado. As crianças, a Sofia Winters, a tua família. Não me importo, Pedro disse. Perdi 5 anos sem ti. Não vou desperdiçar mais um dia. Ele beijou-me então e foi como voltar para casa. Os meus braços envolveram o pescoço dele e eu beijei-o de volta com 5 anos de saudade e arrependimento e esperança desesperada. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, Pedro apoiou a testa na minha. Vamos resolver isso, prometeu ele. Juntos, custe o que custar. Juntos, concordei, mas nada era tão simples na família Torres. Na manhã seguinte, acordei e encontrei um envelope debaixo da minha porta. Lá dentro, uma única folha de papel, uma fotocópia de documentos legais. Petição de custódia de emergência. O meu sangue gelou enquanto lia os detalhes. Sofia Winters tinha apresentado uma queixa aos serviços de proteção de crianças, alegando que eu era uma mãe incapaz que tinha deliberadamente mantido as crianças longe do pai para ganho financeiro. As minhas mãos tremeram enquanto lia as alegações. Cuidados negligentes, evidenciados pela condição médica não tratada de Addison, representação fraudulenta de paternidade, interferência na custódia, histórico de aceitar dinheiro para abandonar o pai. A audição estava marcada para daqui a 2 dias. Afundei-me na cama, o papel caindo dos meus dedos dormentes. Sofia Winters não estava apenas a tentar criar uma barreira entre mim e Pedro.
Ela estava a tentar tirar os meus filhos. Uma batida na porta fez-me saltar. Ana. Era a voz de Pedro. Posso entrar? Eu não conseguia falar, e apenas olhei para a porta. Pedro entrou sem esperar por uma resposta, claramente pressentindo que algo estava errado. Ele viu o meu rosto, viu o papel no chão, e a sua expressão escureceu. O que é isto? Ele pegou no documento, e enquanto lia, o seu rosto passou de pálido a vermelho. Aquela manipuladora vingativa. Ela vai tirar os meus filhos, disse eu, a voz embargada. Ela tem advogados, dinheiro, ligações e eu não tenho nada. Sou uma mãe solteira, desempregada, que vive da caridade da mãe. Que juiz vai ficar do meu lado? Todo juiz do Estado ouvirá a verdade. Pedro disse ferozmente. Ele puxou o telemóvel. Vou ligar para o meu advogado agora mesmo. O teu advogado? Perguntei confusa. O nosso advogado, Pedro corrigiu. Porque vamos lutar contra isto juntos e vamos ganhar. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Pedro contratou não apenas um advogado, mas uma equipe inteira. Reuniram provas, registros médicos que mostravam que eu tinha levado Edison a especialistas em Paris, registros financeiros que provavam que eu nunca tinha levantado o cheque da mãe de Pedro, testemunhas de caráter, incluindo os meus antigos empregadores e vizinhos em Paris. Mas a prova mais poderosa veio das próprias crianças. Quando a assistente social veio entrevistá-los, as 3 crianças foram categóricas. A mãe delas não era negligente. Ela era carinhosa, atenciosa e tinha feito tudo ao seu alcance para cuidar deles. A mãe tinha 3 empregos em Paris, explicou Bod solenemente. Ela estava sempre cansada, mas sempre tinha tempo para nós. Lia para nós todas as noites. Nunca perdeu uma das consultas médicas da Edison. Nenhuma. E faz o melhor chocolate quente, acrescentou João, com extra marshmallows. Ela dá os melhores abraços do mundo inteiro, disse Edison. Melhores do que qualquer um, até melhores do que o nosso pai. E ele tem praticado muito. A assistente social, uma mulher de rosto bondoso chamada Dra. Silva, fez anotações cuidadosas. Depois fez a pergunta que eu tanto temia. Crianças, sabem quem é o vosso pai? Sim, Bod disse. Ele é o Pedro e ele é simpático. Mas ele não estava antes porque a avó era má e mentiu a ambos. Não é culpa da mãe nem culpa do pai. É culpa da avó, mas ela está morta agora, por isso não podemos ficar zangados com ela. A doutora Silva piscou os olhos perante esta explicação factual. Compreendo. E como se sentem em relação ao vosso pai agora? As 3 crianças entreolharam-se, depois voltaram a olhar para ela. Gostamos dele, Bod disse cuidadosamente. Nós amamo-lo, eu acho. Mas amamos mais a mãe porque ela esteve conosco a vida toda. E se alguém tentar levar-nos embora da mãe, terá de lutar contra nós os 3. Mais o nosso pai, João acrescentou. Ele disse, qualquer um que tente magoar-nos ou a mãe terá de passar por ele primeiro. E ele é muito grande. A doutora Silva sorriu ligeiramente. Tenho a certeza que sim. A audiência de custódia foi realizada num tribunal estéril que cheirava a madeira velha e a ansiedade. Sophia Winters sentou-se de um lado com o seu advogado, um homem semelhante a um tubarão, num fato caro. Eu sentei-me do outro lado com Pedro e a nossa equipa legal. As crianças estavam numa sala de espera com Sophia, minha mãe, e Jorge, embora o juiz tivesse indicado que talvez quisesse falar com elas em particular. O advogado de Sophia Winters começou pintando um quadro de mim como uma oportunista astuta que tinha deliberadamente escondido as crianças do seu pai rico durante anos, antes de regressar convenientemente quando precisava de dinheiro. A senhora Ana Silva abandonou o senhor Pedro Torres depois de aceitar uma soma substancial da sua mãe, argumentou o advogado. Ela depois manteve os seus filhos, os seus herdeiros, escondidos dele por quase 5 anos.
Ela só regressou quando a sua filha ficou gravemente doente e precisou de acesso a cuidados médicos caros. Este não é o comportamento de uma mãe amorosa. Este é o comportamento de alguém que vê as crianças como moeda de troca. Senti-me mal. Apresentado dessa forma, soava condenatório. Mas depois o nosso advogado levantou-se. Vossa Excelência, posso apresentar provas que contradizem cada uma dessas alegações. Ele então mostrou o cheque rasgado, testemunhado e fotografado por um notário parisiense, quando tive de provar que não estava a aceitar dinheiro da herança de Pedro. Ele mostrou os registros médicos que documentavam os meus cuidados diligentes com as 3 crianças, incluindo tratamentos caros que eu mesma tinha pago através de horas de trabalho extenuantes. Ele mostrou testemunhas de caráter, professores, vizinhos, médicos, todos a testemunhar a minha devoção como mãe. A senhora Ana Silva não manteve estas crianças longe do Sr. Torres por dinheiro, argumentou o nosso advogado. Ela manteve-os longe dele porque lhe foi dito pela mãe dele, que já faleceu, que ele planeava casar com outra pessoa. Foi-lhe dito que não era desejada, e quando descobriu que estava grávida, fez a escolha que muitas mulheres na sua posição fazem. Ela escolheu proteger os seus filhos de uma situação que acreditava que os magoaria. E quanto aos direitos do Sr. Torres? Perguntou o juiz. Ele foi privado do conhecimento dos seus filhos durante anos. Os direitos do Sr. Torres foram violados. O nosso advogado concordou. Mas não pela senhora Silva. Eles foram violados pelo engano da sua mãe. Tanto o Sr. Torres como a senhora Silva foram vítimas desse engano. E agora que sabem a verdade, estão a trabalhar juntos para construir uma família. Esta petição de custódia não é sobre proteger as crianças. É sobre o orgulho ferido e os ciúmes da senhora Sofia. Objeção! O advogado de Sofia, Winters, saltou. Em que bases? O juiz perguntou secamente. Isso é difamatório. Também é preciso, disse Pedro, levantando-se. O juiz olhou para ele com surpresa. Senhor Torres, não é obrigado a testemunhar. Eu quero, Pedro disse firmemente. Caminhou para o banco das testemunhas e foi empossado. Senhor Torres, o juiz disse, qual é a sua relação com a senhora Sofia? Estávamos noivos, Pedro disse. Ou melhor, ela acreditava que sim. A minha mãe arranjou-o, mas eu nunca pedi a Sofia em casamento. Eu nunca quis casar com ela. A mulher com quem eu queria casar, a mulher com quem sempre quis casar, é a Ana Silva. Um murmúrio correu pelo tribunal. O rosto de Sofia Winters ficou branco, depois vermelho. E as crianças? O juiz perguntou. São minhas, Pedro disse sem hesitação. Não preciso de um teste de ADN para saber isso, embora esteja feliz em fornecer um, se o tribunal o exigir. Mas mais importantes são nossos, meus e da Ana. Ela criou-los com amor e dedicação por 5 anos. Ela deu-lhes tudo o que tinha, mesmo quando isso significava sacrificar as suas próprias necessidades. Ela é uma mãe extraordinária, Vossa Excelência, e qualquer um que alegue o contrário não a conhece de todo. O juiz fez anotações, depois disse, gostaria de falar com as crianças em particular. 20 minutos depois, o juiz regressou ao banco. A sua expressão era ilegível. Revi as provas e falei com as crianças, disse ele. Esta é a minha decisão. A petição de custódia de emergência é negada. As crianças permanecerão com a sua mãe, a senhora Ana Silva. O meu coração parou. No entanto, o juiz continuou, estou a ordenar que seja elaborado um acordo formal de custódia entre a senhora Silva e o senhor Torres. Estas crianças têm o direito de conhecer ambos os pais, e ambos os pais têm o direito de estar envolvidos nas suas vidas. Estou a ordenar a custódia partilhada, com a senhora Silva como a principal custodiante e o senhor Torres com amplos direitos de visita a serem definidos entre os vossos advogados. Ele fixou Sofia Winters com um olhar severo. Quanto a si, senhora Sofia,
Sugiro que considere as consequências de apresentar petições de custódia frívolas. Este caso foi claramente motivado por queixas pessoais e não por uma preocupação genuína com o bem-estar das crianças. Se apresentar outra petição deste tipo, serei forçado a puni-la por desacato ao tribunal. Fui claro. Sophia Winters acenou com a cabeça, o seu rosto uma máscara de humilhação e raiva. A sessão está encerrada. Fora do tribunal, desabei nos braços de Pedro, a tremer de alívio. As crianças vieram a correr. Sofia, minha mãe, e Jorge, logo atrás delas. Ganhamos, mãe? Perguntou Edison ansiosamente. Ganhamos, bebê, disse eu, abraçando os três. Vocês ficam comigo. E com o pai também, Bode acrescentou, olhando para Pedro. O juiz disse. Isso mesmo, Pedro confirmou, agachando-se ao nível deles. Vamos todos ficar juntos como uma família. Todos nós? Perguntou João. Até na mesma casa? Pedro e eu trocamos um olhar. Vamos resolver isso, disse eu gentilmente. Mas sim, agora somos uma família. Todos nós. Enquanto saíamos do tribunal para o sol, Pedro pegou na minha mão. Olhei para ele com surpresa, mas não a retirei. Eu falei a sério lá dentro. Pedro disse em voz baixa, tu és a mulher com quem quero casar. Sempre foste. Pedro, não te estou a pedir para responderes agora, Pedro interrompeu. Eu sei que temos muito para resolver, confiança para reconstruir, mas preciso que saibas que estou nisto a longo prazo. Por ti, por eles, por nós. Apertei a mão dele. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Pedro concordou. Atrás de nós, Sophia Winters observava dos degraus do tribunal, as mãos cerradas em punhos. Isto não tinha acabado, nem por sombra, mas por enquanto, naquele momento, eu permiti-me ter esperança. Talvez, apenas talvez, pudéssemos realmente fazer isto funcionar. Eu imagino que a Sophia Winters deve ter sentido que o mundo dela desabava ali aos seus pés, diante de todos. Ela que se considerava a escolha perfeita, a noiva ideal para o Pedro, viu tudo desmoronar em segundos. Jorge, a mãe de Pedro, as expectativas, tudo. Não consigo imaginar a humilhação, a sensação de injustiça que a deve ter consumido, mesmo que as suas ações tivessem sido condenáveis. Para ela, provavelmente, eu era a intrusa, a usurpadora que voltara para destruir a vida que ela acreditava merecer. As pessoas lidam com a dor de maneiras diferentes, e o caminho dela pareceu-me de desespero. Talvez para ela, a minha vitória fosse a sua aniquilação. 2 semanas após a audiência de custódia, a vida na Quinta dos Torres tinha alcançado um equilíbrio frágil. Pedro tinha mudado algumas das suas coisas para um quarto de hóspedes perto da ala das crianças, querendo estar perto delas. Ele passava as manhãs a trabalhar em casa, as tardes com os trigêmeos e as noites a ter jantares de família que por vezes pareciam quase normais. Sophia Winters tinha saído, alegando que precisava de espaço para pensar. Mas a minha mãe, Sofia, relatou ter visto o carro dela estacionado perto da entrada traseira da propriedade várias vezes. Isso deixava-me inquieta. Ela está a planear alguma coisa, disse eu a Pedro uma noite depois de as crianças estarem a dormir. Estávamos na biblioteca, Pedro a trabalhar no seu portátil enquanto eu revia as contas médicas. Deixa-a planear, Pedro disse sem levantar a cabeça. O tribunal decidiu a nosso favor. Não há nada que ela possa fazer. Tu não a conheces como eu, insisti. Ela não é o tipo de pessoa que aceita a derrota graciosamente. Pedro finalmente olhou para mim, a sua expressão a suavizar-se. Eu sei que estás preocupada, mas temos a custódia legal, Ana. As crianças estão seguras, nós estamos seguros. Eu queria acreditar nele, mas a sensação de inquietação persistia. O dia seguinte era a consulta de Edison com o especialista em Lisboa. Pedro insistiu em levá-los ele próprio, dispensando os meus protestos.
Ela também é minha filha, disse ele firmemente. Devo estar lá. A consulta foi desgastante. A doutora Cristina, uma pneumologista pediátrica de renome mundial, realizou uma bateria de exames enquanto Edson se sentava bravamente na cadeira de exame, apenas ocasionalmente segurando a minha mão quando algo doía. Após 3 horas, a doutora Cristina chamou-nos ao seu consultório. A condição de Edson é mais grave do que eu inicialmente pensava, disse ela sem preâmbulo. A asma é complicada por uma anomalia estrutural nos seus pulmões. Ela precisará de cirurgia em breve. Sentiu o mundo a inclinar-se. Quão em breve? Dentro do próximo mês. Quanto mais esperarmos, maior o risco de danos permanentes. Qual é a taxa de sucesso? Perguntou Pedro, a voz tensa. 85%, a doutora Cristina disse. Mas não vou mentir-vos. É um procedimento complexo. Há riscos. Que tipo de riscos? Sussurrei eu. A expressão da doutora Cristina era compassiva, mas honesta. Complicações da anestesia, infecção, hemorragia. Em casos raros, podemos perdê-la na mesa. Fiz um som como se tivesse levado um murro. A mão de Pedro encontrou a minha, apertando-a com força. Mas sem a cirurgia? Pedro perguntou. A qualidade de vida dela continuará a diminuir. Eventualmente, os seus pulmões falharão. Não era uma escolha. Mark, disse eu, a voz a tremer, o mais rápido possível. A viagem de regresso a Sintra foi silenciosa. Edson adormecera na sua cadeira de carro, exausta da consulta. Eu olhava pela janela, a minha mente a correr com possibilidades terríveis. Ela vai ficar bem, Pedro disse calmamente. Ela é forte como a mãe. E se não ficar? A minha voz quebrou. Pedro, e se algo correr mal? E se eu a perder? Não vais, Pedro disse ferozmente. Nós não vamos. Ela é uma lutadora, Ana. E tem os melhores médicos, os melhores cuidados. Vamos superar isto. Eu queria acreditar nele, mas o medo era avassalador. Quando chegamos à casa, Jorge encontrou-nos à porta, o rosto sombrio. Há alguém aqui para te ver, disse ele a Pedro. No teu escritório, disse ele. É urgente. Pedro franziu a testa. Quem? O detetive Soares, da GNR? O meu estômago afundou. A polícia? Por quê? Não sei, Jorge disse. Mas ele está aqui há 20 minutos e parece sério. Pedro entregou a Addison, adormecida, a minha mãe Sofia, e fez um sinal para que eu o seguisse. Encontramos o detetive Soares, um homem grisalho de fato amarrotado, a examinar os livros nas estantes de Pedro. Detetive, Pedro disse, do que se trata? Soares virou-se, a sua expressão grave. Senhor Torres, senhora Silva, obrigado por me receberem. Receio que tenha algumas perguntas sobre a senhora Sofia Winters. O que se passa com ela? Perguntei cansada. Quando foi a última vez que la viram? Pedro e eu trocamos um olhar. Há 2 semanas, Pedro disse, na audiência de custódia. Por quê? Soares tirou um pequeno caderno. A senhora Winters foi dada como desaparecida há 3 dias pela sua assistente. O apartamento dela não foi mexido. Os seus cartões de crédito não foram usados. E o telemóvel dela vai diretamente para o voicemail. Dados os seus recentes problemas legais e o estado emocional, estamos a tratar isto como uma potencial situação de crise. Acha que ela se magoou? Perguntei eu, chocada apesar de tudo. Não estamos a descartar nada, mas preciso de perguntar. Algum de vocês teve algum contato com ela depois da audiência? Alguma ameaça, discussão, confronto? Não, Pedro disse firmemente. Não falei com ela desde a audiência e ela deixou a propriedade por conta própria. Ninguém a expulsou. Senhora Silva, não a vi nem falei com ela de todo, disse eu. Detetive, eu sei que a Sofia e eu temos um historial, mas não lhe desejaria mal, apesar de tudo. Soares fez anotações. Tenho de perguntar onde estavam ambos há 3 noites. Há 3 noites? Pensei para trás. Eu estava aqui a deitar as crianças. A Sofia e o Jorge podem confirmar.
E eu estava na cidade, Pedro disse. Reunião do conselho que se estendeu. Fiquei no meu apartamento em Lisboa. Posso fornecer os nomes dos membros do conselho que lá estavam. Soares acenou com a cabeça, fazendo mais anotações. Precisarei desses nomes. E se algum de vocês tiver notícias da senhora Winters, contate-me imediatamente. Ele entregou-nos um cartão a cada um. Esta é uma situação delicada, e a senhora Winters não tem família para falar. Os seus amigos dizem que ela tem estado cada vez mais errática desde a decisão de custódia. Só queremos ter a certeza de que está segura. Depois de Soares sair, afundei-me numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Isto é culpa minha, disse eu. Se eu não tivesse voltado, se eu não tivesse perturbado a vida dela... Para! Pedro disse firmemente, ajoelhando-se à minha frente. As escolhas da Sofia são dela. Tu não és responsável pelo estado mental dela ou pelas suas decisões. Mas, Pedro, e se algo estiver realmente errado? E se ela estiver magoada em algum lugar? Então a polícia vai encontrá-la, Pedro disse. Esse é o trabalho deles. O nosso trabalho é focar-nos na nossa família, na cirurgia da Addison, nos meninos, em nós. Assenti, mas a culpa me roía. Naquela noite eu não conseguia dormir. Continuava a pensar na Sofia Winters, na Sofia difícil, arrogante, que por baixo de toda a bravata podia ter estado tão solitária e magoada como eu. Às 2 da manhã, desisti e desci para fazer chá. Surpreendi-me ao encontrar Pedro já na cozinha, a olhar pela janela para o jardim escuro. Não consegues dormir também? Perguntei. Ele virou-se oferecendo um sorriso cansado. Demasiado na minha cabeça. A cirurgia da Addison. A Sofia desaparecida. Os negócios. Tudo. Deitei 2 chávenas de chá e entreguei-lhe uma. Permanecemos num silêncio confortável por um momento. Pedro, disse eu finalmente, o que estamos a fazer? O que queres dizer? Isto, nós, estamos a viver juntos, a cocriar os filhos. Mas não falamos sobre o que é isto, o que somos um para o outro. Pedro pousou a sua chávena e virou-se para me encarar totalmente. O que queres que sejamos? Não sei, admiti. Há 5 anos eu teria dito que queria tudo. Casamento, uma vida juntos, todo o conto de fadas. Mas agora é mais complicado. Temos as crianças para pensar, a estabilidade delas, a felicidade delas. E quanto à tua felicidade? Perguntou Pedro gentilmente. E quanto à minha? Não sei se sei ser feliz mais, confessei. Passei 5 anos apenas a sobreviver, apenas a passar por cada dia. Não sei como fazer mais do que isso. Pedro estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Então deixa-me mostrar-te. Deixa-me lembrar-te como é sentir-te amada, como é sentir-te acarinhada, como é ser mais do que apenas uma sobrevivente. Pedro, ele beijou-me, cortando os meus protestos. Foi diferente do nosso beijo desesperado de há 2 semanas. Este era mais lento, mais profundo, cheio de promessas e paciência. Quando nos separamos, eu estava a chorar. Estou assustada, sussurrei. Estou assustada de perder a Addison. Estou assustada de estragar isto contigo de novo. Estou assustada com tudo. Então assusta-te comigo, Pedro disse puxando-me para perto. Vamos ter medo juntos, mas também seremos corajosos juntos. Vamos enfrentar o que vier. A cirurgia da Addison, o desaparecimento da Sofia, o nosso futuro juntos como uma equipa. Enterrei o rosto no seu peito, deixando-me ser abraçada, deixando-me por apenas um momento acreditar que tudo poderia realmente ficar bem. Na manhã seguinte, o detetive Soares ligou com notícias. Tinham encontrado Sofia Winters. Ela estava viva, mas fora descoberta numa casa de praia a 3 horas de distância, num estado que os médicos chamavam de surto psicótico. Fora encontrada por uma vizinha que ouvira gritos e chamara a polícia.
Ela foi internada numa unidade psiquiátrica, explicou Soares. Ela não está a ser acusada de nada. Isto parece ser uma crise de saúde mental e não um assunto criminal, mas achei que deviam saber. Ela vai ficar bem? Perguntei, surpreendendo-me com o quanto me importava. Os médicos dizem que com o tratamento adequado. Sim, mas será um longo caminho. Ela tem carregado muito trauma. Aparentemente, a perda do que ela pensava ser o seu futuro com o Sr. Torres desencadeou algo que provavelmente se tinha acumulado durante anos. Depois de desligar, sentei-me em silêncio atordoado. Ela está doente, disse eu a Pedro. Realmente doente e nunca soubemos. A doença mental nem sempre se mostra, Pedro disse calmamente. A minha mãe, ela também lutou no fim, mas escondeu o bem. A família Torres é muito boa a esconder fraquezas. Devia ir visitá-la, disse eu de repente. Pedro olhou para mim em choque. O quê? Por quê? Porque ela está sozinha, Pedro. Ela não tem família, nem amigos de verdade, aparentemente. E apesar de tudo o que fez, ainda é um ser humano que está a sofrer. Pedro estudou o meu rosto, depois acenou lentamente. Tu tens o coração mais bondoso de qualquer pessoa que já conheci, disse ele. É uma das razões pelas quais te amo. A minha respiração prendeu-se. Tu amas-me? Eu nunca parei, Pedro disse simplesmente. Nem por um segundo em 5 anos. Eu amo-te, Ana Silva. Estou apaixonado por ti. E quando superarmos a cirurgia da Edson, quando as coisas se acalmarem, vou pedir-te em casamento devidamente, com um anel e flores e toda a produção. E vou continuar a perguntar até que digas sim. As minhas lágrimas escorreram. Podes esperar muito tempo. Então esperarei muito tempo, Pedro disse. Não tenho nada além de tempo, e não vou a lado nenhum. A cirurgia de Edson foi agendada para a terça-feira seguinte. Os dias que a antecederam foram um turbilhão de preparativos, consultas pré-operatórias, reuniões com a equipa cirúrgica, a explicar aos meninos o que estava a acontecer em termos que eles pudessem compreender. Bode, sempre o mais lógico, fazia pergunta após pergunta sobre o procedimento, querendo entender exatamente o que fariam para reparar os pulmões de Edson. João, por outro lado, ficou invulgarmente quieto, apegado à irmã e partilhando os seus brinquedos sem que lhe fosse pedido. Addison em si parecia notavelmente calma com a coisa toda. Quando eu tentei prepará-la para o que esperar, ela simplesmente disse: os médicos vão fazer-me ficar melhor para eu poder correr e brincar como o Bode e o João, não é, mãe? Isso mesmo, bebê, eu consegui dizer, a garganta apertada de emoção. Então não tenho medo, declarou Addison. Sou corajosa. Na noite anterior à cirurgia, Pedro organizou um pequeno jantar em família, apenas nós os 5, na sala de jantar privada do andar de cima. Ele tinha encomendado todas as comidas favoritas de Addison, e comemos, e conversamos, e rimos, tentando fazer com que parecesse uma celebração, e não uma vigília. Depois do jantar, todos nos amontoamos no grande sofá da sala de estar. Pedro tinha montado um projetor e assistimos ao filme escolhido por Addison, uma história de princesas com animais cantores que Pedro suportava com paciência bem-humorada. A meio do filme, Addison saiu do meu colo e aninhou-se no peito de Pedro. Ele envolveu-a nos seus braços, e eu vi os olhos dele a brilhar na luz tremeluzente do ecrã. Quando o filme terminou e era hora de ir para a cama, ambos os meninos insistiram em dormir no quarto de Addison. Queremos ficar com ela, Bode disse firmemente. Só para o caso. Para o caso de quê? Perguntei. Para o caso de ela ficar assustada à meio da noite, Bode disse. Nós somos os irmãos dela. É o nosso trabalho protegê-la. O meu coração partiu-se e curou-se de uma só vez. Ok, só por esta noite. Montaram sacos-cama no chão do quarto de Addison. Pedro e eu sentamo-nos com eles até que as 3 crianças adormeceram. Bode com uma mão esticada em direção à cama de Addison.
João enrolado com o seu dinossauro de peluche favorito. Addison pacífica debaixo dos seus cobertores de princesa. No corredor, eu finalmente desabei. Pedro puxou-me para os seus braços enquanto eu soluçava contra o seu peito. Não posso perdê-la, ofeguei. Pedro, não posso. Não posso sobreviver a isso. Não vais ter de o fazer, Pedro disse ferozmente, a sua própria voz carregada de emoção. Ela vai conseguir. Ela tem de conseguir porque acabei de a encontrar e não estou pronto para a deixar ir. Nenhum de nós está. Ficamos ali por um longo tempo, abraçados, tirando força um do outro. A única outra pessoa que entendia a profundidade do nosso medo. A manhã da cirurgia chegou demasiado depressa. Tínhamos de estar no hospital às 6 horas da manhã. Addison estava surpreendentemente alegre, a tagarelar sobre a medicamento de princesa que os médicos lhe dariam para o fazer dormir. Os meninos estavam quietos, os seus rostos sérios. Na sala de espera do hospital, sentamo-nos de cada lado de Pedro, enquanto eu segurava Addison. Quando era hora de levar Addison para a preparação, a enfermeira olhou para Pedro e para mim. Podem ir ambos com ela até estarmos prontos para a sedar. Seguimos a enfermeira até a área de pré-operatório. Addison parecia tão pequena na bata do hospital, o seu coelho apertado com força. Mãe, disse ela enquanto lhe preparavam o soro. Tu e o pai vão estar aqui quando eu acordar? Sim, bebê, prometi beijando-lhe a testa. Nós dois estaremos aqui mesmo. Não vamos a lado nenhum. Prometes? Prometo, Pedro disse, pegando na pequena mão de Addison na sua. Os teus irmãos também estão à espera. Estamos todos aqui, princesa. Todos nós juntos. Quando o anestesista começou a administrar a medicação, os olhos de Addison ficaram pesados. Eu amo-te, mãe, murmurou ela. Eu amo-te, pai. Foi a primeira vez que ela chamou Pedro de pai sem qualquer incentivo ou hesitação. A compostura de Pedro quebrou-se, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Eu amo-te também, Addison, ele conseguiu dizer com dificuldade. Sejas corajosa lá dentro, ok? E quando acordares, todos vamos comer gelados, tantos quantos quiseres. Addison sorriu enquanto seus olhos se fechavam. Ok, pai. Uma enfermeira gentilmente nos fez sair. A última coisa que vi foi a minha bebê, pequena e imóvel, a ser levada para a sala de cirurgia. No corredor, as minhas pernas cederam. Pedro agarrou-me, segurando-me enquanto voltávamos para a sala de espera cirúrgica. Bode e João levantaram a cabeça quando entramos, os rostos ansiosos. A Addison está bem? Perguntou João. Ela está agora na cirurgia, Pedro explicou, sentando-se e puxando os dois meninos para perto. Os médicos estão a arranjar os pulmões dela. Vai demorar algumas horas, mas ela é corajosa, e é forte, e vai ficar bem. Como sabes? Perguntou Bod, a voz pequena. Porque ela é uma Torres, Pedro disse firmemente, e os Torres nunca desistem. Nunca. 4 horas depois, ainda estávamos a esperar. Jorge e Sofia, minha mãe, tinham chegado, trazendo café e sanduíches que ninguém conseguia comer. Pedro andava pela sala de espera como um animal enjaulado. Eu sentava-me imóvel, as minhas contas de rosário a passarem pelos meus dedos, um hábito de infância que eu pensara ter esquecido. Os meninos tinham eventualmente adormecido nas cadeiras da sala de espera, exaustos de medo. Quando a doutora Cristina finalmente apareceu na porta, ainda com a sua bata cirúrgica, todos se levantaram. Eu não conseguia ler a sua expressão. O meu coração parou. A cirurgia correu bem, disse a doutora Cristina, e toda a sala pareceu exalar de uma só vez. Encontramos algumas complicações, mais tecido cicatricial do que prevíamos, mas conseguimos reparar a anomalia estrutural. Addison está agora em recuperação. Ela está bem. Os meus joelhos cederam novamente. Desta vez foi de alívio. Pedro agarrou-me e abraçamo-nos, a chorar abertamente. Quando a podemos ver? Perguntou Pedro.
Ela estará em recuperação por mais 1 hora. Depois vamos levá-la para a UCI pediátrica. Poderão vê-la então, mas tenho de vos avisar. Ela parecerá maltratada por alguns dias. Muitos tubos e fios. Pode ser assustador. Nós aguentamos, disse eu, recuperando a voz. Desde que ela esteja viva, desde que ela vá ficar bem. A doutora Cristina sorriu. Ela vai ficar mais do que bem. Deem-lhe alguns meses para curar completamente e ela estará a correr e a brincar como qualquer outra criança da idade dela. Ela tem uma longa vida pela frente. Quando finalmente nos permitiram ver Addison, eu tive de me preparar antes de entrar na UCI. A doutora Cristina tinha razão. Addison parecia minúscula e frágil, cercada por máquinas a apitar, tubos no nariz e na garganta. Soro em ambos os braços, mas ela estava a respirar. O seu peito subia e descia firmemente. Aproximei-me da cama e peguei na pequena mão de Addison. Olá, bebê, sussurrei. A mamãe está aqui. O papai está aqui. Fiz-te tão bem, tão bem. Pedro estava do outro lado da cama, uma mão no braço de Addison, a outra no meu ombro. Bem-vinda de volta, princesa, disse ele suavemente. Assustaste-nos, mas conseguiste. Tu és tão corajosa. Nas horas seguintes, Addison acordou lentamente. Estava grogue e desconfortável, mas viva. Cada momento em que permanecia estável era uma vitória. Os meninos foram autorizados a visitá-la brevemente. Estavam hesitantes no início, assustados com todo o equipamento médico. Mas quando Addison abriu os olhos e lhes deu um sorriso fraco, correram para o lado dela. Olá, Addison, Pod disse, tentando parecer normal, apesar das lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Guardamos-te um gelado do almoço. E eu fiz-te um desenho, João acrescentou, erguendo um desenho a giz da nossa família. Nós os 5 de mãos dadas para a tua parede. Addison não conseguia falar ainda por causa do tubo de respiração, mas apertou as mãos deles e isso foi suficiente. 3 dias depois, Addison foi transferida da UCI para um quarto normal. O tubo de respiração foi removido e, embora ainda estivesse fraca, estava definitivamente em recuperação. Pedro mal saíra do hospital. Jorge tinha lhe trazido mudas de roupa e o seu portátil, e ele trabalhava ao lado da cama de Addison, só saindo quando as enfermeiras insistiam ou quando precisava de levar os meninos à cantina. Eu observava-o com a nossa filha, via a proteção feroz, o cuidado gentil, a devoção absoluta, e percebi algo que talvez eu soubesse desde sempre. Este homem amava os seus filhos com cada fibra do seu ser, e amava-me também. Mais do que isso, eu amava-o. Não a versão idealizada de 5 anos atrás, mas o homem real, falho, complicado, que apareceu por nós quando mais importava. No quarto dia, quando Addison finalmente dormia pacificamente e os meninos estavam na sala de jogos com Sofia, minha mãe, Pedro encontrou-me junto à janela do quarto do hospital, a olhar para a cidade. 1 euro pelos teus pensamentos, perguntou ele, vindo ficar ao meu lado. Virei-me para olhar para ele. Este homem que tinha lutado por nós, que tinha estado ao nosso lado no pior medo da minha vida, que nunca se queixara ou vacilara. Estava a pensar, disse eu lentamente, no que disseste sobre me pedires em casamento. A respiração de Pedro prendeu-se, e estavam a pensar que não precisas de esperar para perguntar. Quer dizer, Pedro olhou para mim. Ana, eu sei que estou uma confusão, continuei. Sei que ainda temos coisas para resolver. Sei que este não é o momento romântico de pedido que provavelmente estavas a planear. Mas, Pedro, a última semana ensinou-me algo. A vida é curta e incerta, e o amanhã não é prometido. Peguei nas suas mãos. Não quero mais esperar. Não quero ser cautelosa e sensata. Eu só quero-nos, quero a nossa família. Quero acordar todas as manhãs sabendo que estamos a enfrentar a vida juntos. Os olhos de Pedro encheram-se de lágrimas.
Estás a dizer, estou a dizer sim, sussurrei. Se a oferta ainda está de pé. Sim, casarei contigo, Pedro Torres. Não porque seja sensato ou seguro, mas porque te amo, porque sempre te amei e porque quero passar o resto da minha vida contigo e com os nossos filhos. Por um momento, Pedro apenas olhou para mim. Depois puxou-me para um beijo que era terno e apaixonado e cheio de promessas. Quando nos separamos, ele estava a rir e a chorar ao mesmo tempo. Não tenho o anel, disse ele. Está em casa, no meu cofre. Eu ia fazer isto como deve ser. Flores e música e... Eu não preciso de nada disso, disse eu, a sorrir através das minhas próprias lágrimas. Eu só preciso de ti. Tu tens-me, Pedro prometeu. Pelo resto da minha vida, tu tens-me por inteiro. Da cama, uma voz pequena e fraca falou. Isto significa que vamos ser uma família de verdade agora. Voltamos a olhar para Edison, acordada, a observar-nos com olhos arregalados e um pequeno sorriso conhecedor. Que gênio! A Edison a fazer de casamenteira do seu leito hospitalar. Aquela miúda de 4 anos acabou de sobreviver a uma cirurgia pulmonar e está ali deitada com tubos e fios a dizer. Eu disse às enfermeiras que se iam noivar. Ela adivinhou antes mesmo de acontecer. A verdadeira MVP desta história toda. Ri, indo para o lado da minha filha. Sim, bebê, vamos ser uma família de verdade. Bom, Addison disse, aconchegando-se nos travesseiros. Eu disse às enfermeiras que a minha mãe e o meu pai se iam casar. Elas disseram que eu devia provavelmente esperar que se noivassem primeiro. Mas eu sabia que ia acontecer. Eu sou muito esperta. Pedro juntou-se a nós à cabeceira, pegando nas minhas mãos e nas de Addison. Sim, tu és, ele concordou. A princesa mais esperta de todo o reino. 6 meses depois, num dia perfeito de primavera, Ana Silva casou-se com Pedro Torres no jardim da Quinta dos Torres, em Sintra. Foi uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. A minha mãe Sofia chorou durante a coisa toda. Jorge sorria orgulhosamente e os trigêmeos, vestidos a rigor, serviram como cortejo nupcial. Bode era o portador das alianças, levando o seu trabalho com a máxima seriedade. João devia espalhar pétalas de flores, mas acabou por as atirar entusiasticamente aos convidados. E Addison, saudável, vibrante, a correr e a brincar como qualquer outra criança de 5 anos, era a florista, a sua cesta transbordando de rosas brancas. Enquanto eu caminhava pelo corredor de braço dado com Jorge, olhei para Pedro à minha espera no altar. Os seus olhos brilhavam com lágrimas, e o seu sorriso era tão cheio de amor que me tirou o fôlego. Tinha sido um inferno para chegarmos até ali. Separação, engano, medo, perda. Mas também tínhamos encontrado algo precioso nos escombros. Verdade, perdão, e um amor que era mais forte por ter sido posto à prova. Quando o oficial perguntou se alguém se opunha ao casamento, o único som foi João a sussurrar alto. Quem seria estúpido o suficiente para se opor? O que provocou uma onda de riso. Os votos de Pedro foram simples. Ana, tu e os nossos filhos são o meu mundo inteiro. Prometo amar-te, apoiar-te e aparecer por ti todos os dias. Chega de momentos perdidos, de tempo perdido. A partir de agora, enfrentamos tudo juntos. Os meus votos foram igualmente diretos. Pedro, há 5 anos, pensei ter te perdido para sempre. Hoje, tenho a oportunidade de te escolher. Escolho-te todos os dias. Escolho a nossa família. Escolho esta vida que estamos a construir. E prometo nunca parar de te escolher, aconteça o que acontecer. Quando nos beijamos, as crianças aplaudiram. João o mais alto, Edison batendo palmas com alegria, e Bode sorrindo aquele pequeno sorriso satisfeito que significava que ele sabia que isto viria desde o início. Na recepção, Pedro puxou-me para a pista de dança. Enquanto nos balançávamos ao ritmo da música,
Ele inclinou-se e sussurrou ao meu ouvido. Obrigado. Por quê? Perguntei. Por teres voltado, por me dares uma segunda oportunidade, por estes filhos incríveis, por tudo. Sorri, apoiando a cabeça no seu ombro. Nós demos uma segunda oportunidade um ao outro, e olha onde isso nos trouxe. Olhei para a nossa família, Sofia a dançar com Jorge, as crianças a correrem pelo jardim, com outras crianças da vizinhança, todos a rir e felizes. Sim, Pedro disse, seguindo o meu olhar. Olha onde isso nos trouxe. Enquanto o sol se punha sobre a quinta dos Torres, pintando o céu em tons de dourado e rosa, Ana Silva, agora Ana Torres, percebeu que os contos de fadas afinal eram reais. Apenas por vezes davam uma volta mais longa para chegar ao felizes para sempre. Mas o que é que isso realmente significa? Hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. Como quase tudo na vida, não é? Nada é totalmente claro. Nada é perfeito. Mas é meu. E isso, de alguma forma, é suficiente.